Quando surge, galera, mais um vídeo chegando aqui no canal do Verdão sobre o polêmico caso do Dudu no Cruzeiro. O Cruzeiro fez um anúncio nas redes sociais, a gente viu no X, esse anúncio aí, que coloca o Dudu fazendo exames na próxima semana, na terça-feira para ser preciso, segundo Alexandre Matos, e logo após a assinatura do contrato. Agora, já anunciaram que o Dudu é do Cruzeiro. Já estão contando que é já sabe, com o ovo lá, né? Então, assim, será que vai acontecer mesmo? Porque as notícias que eu trago agora vão totalmente ao contrário do que tem sido noticiado. As notícias que eu trago agora aqui, tá, são diferentes do que a mídia está colocando aí. Primeiro vamos ouvir o que o Mauro Betting falou sobre o caso do Dudu no Cruzeiro. Assim, a versão, digamos, do Alexandre Matos é Cruzeiro. Quem teria procurado o Dudu não foi o Cruzeiro, foi o Dudu, por intermédio do seu empresário André Cury. Há 15 dias, esse é o tempo. Aí, até pela amizade, relação, foi Alexandre Matos quem trouxe em janeiro de 2015 o Dudu para o Palmeiras, e eles estabeleceram uma relação de extrema confiança e amizade mesmo, que a gente viu Alexandre Matos e a gente sabe, ponto. E a gente sabe quanto é agressivo no mercado também Alexandre Matos, ponto. Aí o Alexandre, segundo a versão dele, e que é extremamente verossímil, né? E quando eu falo versões, são as versões de cada um e não estou colocando em dúvida, e nem afirmando, é apenas a versão dele. Ele falou, olha, preciso ver, Dudu, porque não é uma negociação fácil, vamos lá conversar aqui, ver se eu tenho a autorização do Cruzeiro pra gente seguir adiante. Aí meio que rapidamente foi conseguida, pelo vulto do negócio, eu já falamos, mas eu não vou falar quanto é mais. Mas ele já ganha um salário, provavelmente o maior salário da América do Sul, ganharia ainda mais. Eu sei, mas não gosto de falar, então é uma questão minha. Não estou dizendo que estou certo ou estou errado, mas eu não falei, ia ganhar ainda mais por mês, claro. E um contrato de que dá para dizer, na prática, 5 anos. 4 mais 1, ou 3 mais 2, são 5 anos, né? De garantia de contrato, que é um senhor contrato, ainda mais pela idade dele. 32 anos, né? Ele ficar até os 37 vinculado ao Cruzeiro. E que ele, Dudu, teria conversado com a Leila, e aqui eu estou falando versões, não só do Alexandre Matos, mas outras versões que deu para apurar, com a Leila e com o Anderson Barros, e colocado de uma maneira assim, peremptória, tipo, eu vou. Não adianta nem tentar fazer uma contraproposta, uma contrapartida, eu quero ir. E por que ele quer ir? Primeiro, porque é muito dinheiro, e segundo, porque realmente a relação entre isso, também meio que já estava sabendo, entre ele e Abel Ferreira não é das melhores. Sobretudo do Dudu em relação ao Abel, mais do que do Abel em relação ao Dudu. Olha só. Então, a relação, o Dudu não se sentia confortável para isso. Isso aqui não foi o Alexandre Matos que me passou, era o que eu já estava ouvindo, já tinha ouvido há algum tempo, e agora me parece que teria sido decisivo para a tomada de posição do Dudu. Não quero mais trabalhar com o Abel, e eles teriam tido há 2 dias essa conversa. Tá? Há 2 dias o Abel e o Dudu, sobretudo a parte do Dudu tendo esse feeling, o Abel conversando, foi uma conversa, digamos, mais protocolar, mais republicana, e acabou não rolando. E com isso, ou o Alexandre Matos teria procurado, até porque ele tem uma relação muito boa profissional e pessoal com a Leila, não com o Anderson, que é o sucessor dele no Palmeiras desde 2019, e ele teria perguntado, mas já achando que não ia ter negócio, porque é ano eleitoral no Palmeiras. Ele falou, Leila, posso fazer uma proposta pelo Dudu? Ela falou, pode, a gente não vai querer negociar. Mas a coisa foi encaminhando, e hoje à tarde, por volta de 15h30, o negócio, segundo a versão cruzeirense, bateu o martelo. Palmeiras aceitou, Palmeiras conversou com o Dudu, não teve jeito, as bases foram aceitas por Anderson e sobretudo pela presidente Leila Pereira, falou, ok, está dado o aceite, não tem jeito, o Dudu vai para o Cruzeiro. E o Cruzeiro resolveu então anunciar hoje, ainda embora na nota oficial do Cruzeiro, que foi divulgada às 16h31 nas suas redes sociais, o X, o ex-Twitter ou Instagram, o Cruzeiro anunciou que ele, nos próximos dias, como já destacou até Meio Solé, na terça-feira estará fazendo exames médicos e assinatura de contrato. Apenas que estava palavrado e bem encaminhado, porque o Palmeiras aceitou a negociação, tá? E nesses moldes é de 4 milhões de dólares para a liberação, e a negociação do Dudu que não quer mais ficar. Só que nesse ínterim, entre 16h31, claro, quando a notícia vaza e o pessoal do Palmeiras fica desse jeito, e a torcida do Palmeiras ainda mais, de fato, membros da torcida Mancha Alviverde foram conversar com o Dudu. E nessa conversa, o Dudu, que estava já decidido a realmente aceitar, como o próprio Palmeiras aceitou as negociações, porque o Palmeiras entendeu, porque o Dudu deixou muito claro que ele não queria ficar no Palmeiras, eu não queria continuar trabalhando com o Abel Ferreira,
que o Dudu sentiu a pressão da torcida. Uma pressão aqui, digamos, republicana. Né? Até onde se sabe, até onde eu também tinha apurado, ninguém foi lá pressionar. Mas o pessoal ficou muito chateado, porque estamos falando do ídolo e craque do século no Palmeiras, o Dudu. O Dudu do duplo chapéu lá 2015, o Dudu que tem 12 títulos, o Dudu que é o grande ídolo e craque do Palmeiras no século. E que isso teria feito o Dudu realmente balançar. E a partir desse balanço do Dudu, a coisa que estava fechada, só faltando, digamos, os exames médicos, até porque ele vem de longa lesão desde 27 de agosto do ano passado para agora, o Dudu realmente balançou. Da parte do Dudu, a coisa deu uma estancada, mas da parte do Dudu, não do Cruzeiro, claro, que mantém a proposta, e nem do Palmeiras, que havia aceito. E essa rateada do Dudu coloca a coisa em suspense, em hold. Mas agora, mais feeling do que informação. Vai ser negócio. Até porque foi criado um clima que dificilmente o Dudu permanece no Palmeiras com o Abel. Se o Palmeiras, entre Abel e Dudu, se tivesse que colocar, ficaria com o Abel. Ainda mais que o Dudu querendo sair, né? Mas ao mesmo tempo o Cruzeiro tá numa situação ficou chateado, por óbvio, mas esperando o Dudu, claro, de braços e portões abertos, que se trata de um baita negócio, ninguém nega. Então assim, o que estava definido, agora por conta do Dudu, está em dúvida. Mas digamos, não vou dizer o termo estrago, mas a situação é tão, se não constrangedora, complicada, que agora você pode colocar em dúvida algo que estava 100% acertado ou apalavrado entre os clubes, entre Cruzeiro e Palmeiras. E por que o Cruzeiro resolveu, às 16h31 nas suas redes sociais, noticiar? Porque começou a pipocar de que sairia na imprensa. E o Cruzeiro, antes de sair na imprensa, resolveu assumir o negócio bem encaminhado. A impressão, talvez, Mauro, depois que a gente tiver, de fato, essa história consolidada, talvez com a saída do Dudu, até por essa conversa meio que final do Dudu com a principal organizada do clube, com a alta cúpula da organizada, é de que a narrativa vai apontar pro Abel Ferreira como o responsável pela saída do Dudu? Não, vai que o Dudu que não quer mais trabalhar com o Abel. Não acho que seja o Abel, eu ele. É o Dudu que não quer trabalhar com o Abel. Tá, tem por aí. E aí, claro, aí você... o Abel abre mão... Até onde eu sei, porque já ouvia uma fumacinha aqui, outra ali, já tinha sentido tal, é o Dudu, que não tá afim de continuar trabalhando com o Abel, não é nem com o Palmeiras, é com o Abel. E como o Abel não sai tão cedo e o Dudu tá voltando, alguma coisa que aconteceu já vinha acontecendo e levou a essa situação. Mas eu acho que, digamos, e aqui não tô fazendo juízo de valor, apenas até uma constatação. A intransigência maior, no caso, é do Dudu em relação ao Abel, não do Abel em relação ao Dudu. Agora vamos ouvir o que o Facincani traz de informação sobre esse caso Dudu no Cruzeiro. E em conversa com a torcida do Palmeiras organizada hoje, segundo relatos deles, o Dudu ainda tá um tanto quanto cambaleante para tomar essa decisão. Porque sabe que a proposta é muito boa, mas por outro lado, é um cara muito carinhoso com o clube. E só uma outra questão que também ela não faz muito sentido, né? Se de fato o Dudu tivesse acertado com o Cruzeiro, saído do Palmeiras, pela porta dos fundos, ou então não quisesse jogar, por que o Dudu postou na sexta-feira na rede social dele uma mensagem enigmática, dizendo que não via a hora de voltar a jogar pelo próprio Palmeiras, que ficou emocionado com o carinho da torcida, fez juras de amor à torcida, fez juras de amor ao clube. Então o cara que faz juras de amor numa sexta-feira e no sábado acerta com outro, porque tem coisas assim também que não são só da noite pro dia, que podem acontecer, aí esse cara no mínimo é de uma inteligência bem questionável. O que não me parece o caso do Dudu e muito menos daqueles que estão na assessoria de imprensa do Dudu, que são figuras que eu conheço pessoalmente e são muito competentes. Então por isso que a história ela é estranha e que quem deve agora explicações, Abel Ferreira, pelo que aconteceu na quinta-feira, e se de fato o Dudu então estava a fim de jogar e ficou surpreso, tem que se reexplicar de novo, ou ambos se explicarem. Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, e obviamente a presidente Leila Pereira, que toma um duro golpe, por enquanto,
virtual chapéu do Cruzeiro naquela que foi a grande contratação da chegada da patrocinadora do Palmeiras em 2015 para esse processo vitorioso. Patrocinadora que ela é a gestora e hoje está como presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Para aqueles que brincam que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, um chapéu é colocado e tirado da mesma cabeça quando menos se espera. Bom, pessoal, vamos ao que interessa, né? Essa é a história do Dudu. Na última quinta-feira, na live do canal do Facincani, quando o Abel deu a explicação ao vivo na entrevista coletiva sobre o porquê que ele não colocou o Dudu em campo num jogo que foi feito, o evento criado, né, pelo marketing do Palmeiras, postando a camisa do Dudu nas redes sociais, te aguardamos Bachola, a torcida, a compra de ingressos, tudo o que envolveu aquela partida era o retorno do Dudu. O retorno do Dudu foi adiado em 3 semanas para que ele pudesse estar justamente na condição ideal para voltar a pisar no gramado. Tá bom? Isso é a primeira informação. O Dudu não se sentiu confortável naquilo que eu apurei quando estava previsto para ele entrar em campo há 3 semanas. Palmeiras planejava ter o Dudu há 3 semanas, até no jogo contra o Del Valle tinha a possibilidade, e o Dudu acabou não entrando. Partida contra o São Lourenço também era uma possibilidade, o Dudu acabou não sendo relacionado. E aí veio o bendito jogo contra o Vasco da Gama. Então o Dudu entendeu os processos e ele mesmo, diante da informação que eu tenho, estava com a cabeça pronta para jogar diante do Vasco. Primeiro pelo clima da torcida, segundo por se tratar de um jogo de menos risco, digamos assim, em relação a hoje, a competitividade entre Palmeiras e Vasco. Terceiro, pela própria proximidade das duas diretorias, né? Os patrocinadores do Palmeiras são amicíssimos do presidente do Vasco, né? O senhor José Roberto Lamacchia, a própria Leila Pereira, flertou-se até de que a Crefisa poderia comprar o Vasco da Gama, vejam só, então existe muita proximidade, uma co-irmandade das próprias torcidas também, inclusive são muito amigas, se reuniram antes do jogo, então o clima era extremamente festivo. Não havia nenhuma hostilidade que pudesse tirar o Dudu dessa chance de voltar a pisar no gramado, tá? Até pela reação do Dudu no banco de reservas, emocionadíssimo com a torcida, gritando o nome dele. E aí veio a explicação absurda, na minha modesta opinião, do Abel Ferreira, dizendo que o Dudu não estava confortável, não estava 100%, não se sentiu pronto para jogar. E essa informação, ela meio que bateu esquisito no Dudu. Tipo, peraí, você fez as mudanças que fez na equipe, mudanças, não tô dizendo que o Dudu falou isso das mudanças, tá? Só tô dizendo que o que foi a surpresa do Dudu. Eu tava no banco, tava relacionado, torcida me pedindo, adiei por 2 semanas essa minha volta, à disposição, querendo voltar, sabe do tamanho da idolatria dele. E aí, Abel, você faz as mudanças que fez. Tudo bem, o Palmeiras ganhou. Mas mudanças que foram completamente criticadas por mais de 90% dos torcedores que estavam no estádio e também em redes sociais. Né? Não colocou o Rômulo, não colocou o Dudu. Jogadores que poderiam ter uma melhor performance. O time terminou o jogo ali, mesmo com a vitória por 2-0, mas um pouquinho mais sofrido daquilo que o jogo, inclusive, poderia proporcionar ao Palmeiras. E eu não estava preparado. Então o Dudu se sentiu meio que surpreso. Não vou usar nenhum tipo de palavra que possa gerar algo que
nesse momento, caso se o Dudu quiser se manifestar em relação a isso, depois vai ser a palavra dele, mas que possa gerar alguma complicação ou um clima ruim. Por exemplo, o Dudu se sentiu traído, o Abel mentiu. Nada disso. Só estou dizendo que o Dudu ficou surpreso com a declaração. O que corrobora a surpresa do Dudu? Quando eu citei que na minha live na quinta-feira eu não entendi essa resposta do Abel, já que eu estava em transmissão simultânea da minha live com a coletiva do Palmeiras, eu expliquei que no último sábado eu tive uma informação de um colega meu próximo, meu vizinho, aqui de prédio, que coincidentemente é sócio do Palmeiras e cujo filho dele joga futebol com o Dudu, com o filho do Dudu, lá na base do Palmeiras. E aí essa fonte me disse o seguinte, que eu encontrei ele na quarta-feira aqui no prédio. Ô Facinca, poxa, o Dudu tá louco pra voltar quinta-feira, porque estava conversando de Palmeiras, o pessoal sempre vem e troca uma ideia. E, poxa, pra ele, quinta-feira é o jogo, né? Tava, até preocupado, porque como ele sentiu algumas dores na panturrilha, né? Devido ao esforço dessas últimas semanas, tava tratando ali pra não querer ficar fora, correr o risco de não voltar, inclusive até contra o adversário do qual ele se machucou, que é o Vasco da Gama. Então, pela informação que eu tive, que o Dudu tava chorando sangue pra querer voltar, o discurso do Abel não bateu com o discurso e a vontade do Dudu. E que isso fez com que o interesse que o Cruzeiro teve no Dudu nas últimas semanas e que o Dudu não deu sequência fosse retomado com mais força, né, em contato dos staffs e, obviamente, com isso, o Cruzeiro foi na diretoria do Palmeiras. Fez a proposta de cerca aí de 4,5 milhões de dólares pelos direitos econômicos do Dudu, mais um contrato longo aí. E inclusive até com aumento salarial, porque, lógico, a negociação é com um ídolo gigantesco do clube. Você não está trazendo um Zé Ruela, que qualquer meia dúzia ali de mariolas você convence o cara. Só que para surpresa do Dudu, diante desse cenário, a diretoria do Palmeiras em nenhum momento forçou na conversa com o Cruzeiro dificuldade no negócio. Por quê? Porque a negociação foi tocada, claro, entre Alexandre Matos, entre a diretoria do Palmeiras e por um terceiro elemento que, coincidentemente, é o mesmo empresário do Maurício. Maurício do Internacional, que o Palmeiras está contratando, e que é o empresário do Dudu. E que talvez enxergou na movimentação da chegada do Maurício uma porta se fechando para o Dudu. E aí é claro que levou-se isso para os dois lados. Mas o que o Dudu não esperava era que o Palmeiras desse essa sequência. Na informação que eu tenho, ele se sentiu surpreso. Porque, lógico, todo mundo fica balançado com uma proposta como essa. Mas o Dudu, na informação que eu tenho, em nenhum momento chegou na diretoria, até agora. Se eu conseguir obter uma outra versão, trarei a outra versão, mas por hora é o que eu tenho. Por isso que o Palmeiras tem que falar. Por isso que o Palmeiras tem que se explicar. E o Palmeiras dar a versão dele, e o espaço aqui está aberto, de que o Palmeiras aceitou a oferta porque sabia que era uma valorização que talvez ele não conseguisse no atleta. Segundo, era um salário que ele, Palmeiras, não vai cobrir. Terceiro, o tempo de contrato. E quarto, que o Palmeiras tem agora 3 jogadores para a posição da qual o Dudu é o especialista, que é o lado direito ofensivo. Estevão, Felipe Anderson
e a chegada do Maurício, que está por detalhes para se concretizar. Maurício, que é do mesmo empresário do Dudu, o André Cury. E que é óbvio que, se ele faz um negócio de um jogador do Inter pro Palmeiras, que é um cara que atua ali na mesma faixa de campo, tanto por dentro como, mas principalmente jogando pelo corredor, como recentemente ele fez no Inter, até porque no Inter o meio armador é o Alan Patrick, então o Maurício jogava um pouquinho mais aberto, a brecha foi dada. Eu tô dizendo que o André Cury tá errado? É óbvio que não, ele tá mais do que certo, porque ele quer valorizar o produto dele. Esses caras se conversam, não sejam ingênuos, tá? O Alexandre Matos, você acha que ele conversou com quem pra saber da situação do Dudu? Conversou com o Dudu somente? Não. Também se conversa com o empresário. As coisas, as informações acontecem. E outra coisa, meus nobres amigos. É óbvio que o Alexandre Matos conversou com o André Cury, porque ele é obrigado, o André Cury, a conversar com o Alexandre Matos e o Palmeiras também, pela história do Maurício. Porque o Cruzeiro tem uma parcela do Maurício a receber. Então, se o Palmeiras fez a oferta de 10 milhões e meio de euros pelo Maurício, oferta confirmada, o Inter vai ficar com 7 milhões mais 1 milhão de metas a bater. Então, o total para o Inter, 8 milhões, atualizando até uma informação de ontem. E que foi trazida em primeira mão essa informação pelo jornalista Wagner Martins, meu ex-companheiro dos tempos de Fox Sports, e que hoje tem um canal dele que é muito bem informado sobre Internacional. O restante, Cruzeiro, Desportivo Brasil e o staff do Maurício vão brigar pra ver qual que vai ser a fatia. Com o Inter tá tudo certo, que era o mais difícil. Então vocês acham que a conversa com o Maurício parou só no Maurício? Você acha que as pessoas não sabem? Pô, tô trazendo o Maurício, preciso conversar com o Matos e não sei o quê. Então tudo isso se fala. Essas informações sempre chegam. E aí, o Alexandre Matos, que não é bobo, que é um baita de um negociador, aliás, como negociador e diretor de futebol no Brasil, pra mim é o melhor, o Alexandre foi na fonte. Porém, meus senhores, essa história ainda vai ter muita explicação, porque o Cruzeiro, segundo ele, já se acertou com o Palmeiras, que por hora também disse que o acerto ainda não saiu por alguns detalhes. Tem o Dudu, que garantiu nos bastidores, inclusive até para membros da torcida organizada do Palmeiras de alta relevância, no caso a principal, que é a Mancha Verde, o Jorge Luiz, que é o presidente, e o Paulo Serdã, que é o ex-presidente e hoje presidente da Escola de Samba da Mancha Verde, presidente de honra da torcida, duas figuras influentes da torcida do Palmeiras. O Dudu, em contato deles, disse que não assinou nada. Nada. E, inclusive, o próprio Paulo Serdã, num vídeo publicado hoje na rede social dele, garantiu que o Dudu não vai sair. Ele, Paulo Serdã, tá? O que eu sei é que, por hora, a situação tá muito tensa. Tensa. Pode dar errado? Pode. Mas agora, 50% de chance. Pode dar certo como pode dar errado. A informação que eu tenho. O Serdã está garantindo. Então eu tô dando a fonte, que é o Paulo Serdã, que falou da informação que ele tem, e pelo lado do presidente da Mancha Verde, o Jorge, que também em rede social hoje cobrou que a diretoria do Palmeiras se posicione e que o Dudu também fale aquilo que ele, Dudu, falou pra torcida, dando a entender que ele, Dudu, não queria sair e que a diretoria deve explicações. Então, enfim, por hora é essa história, tá bom? Naquilo que eu apurei. Um vídeo mais longo porque é um assunto bastante delicado e relevante. Mas é isso aí, tá? O Cruzeiro, de fato, ofereceu tudo isso pro Dudu, que se viu meio que entre a cruz e a espada por uma situação que o Palmeiras acabou não negando, o que eu acho que deveria, mas enfim, é só a minha modesta opinião. Quando eu falei do lado direito do campo preenchido, vale lembrar que na última temporada, antes de se machucar, o Dudu jogava pela esquerda. Então, qual é a explicação de você perder um cara que pode jogar numa posição que está carente no elenco? O Palmeiras não tem um ponta esquerda. Pra mim, o Lázaro não passa confiança, o Rony tampouco, muito menos o Caio Paulista, que pra mim não tem condição hoje
de jogar no Palmeiras. E todo mundo esperançoso com essa volta do Dudu. Então, se um lado tá recheado, o outro não. Então, por que não se conversou com o Dudu para atuar por esse lado? Aí o Dudu pode explicar, também eu não queria mais jogar por ali. Então, aí é uma outra conversa que essa informação eu não tenho. Mas o que eu tô dizendo por hora, daquilo que eu apurei, é exatamente isso. O Dudu surpreso com as explicações do Abel, o Dudu surpreso com o posicionamento da diretoria, a negociação com o Cruzeiro, e como ele ficou entre a cruz e a espada, acabou ele dando essa palavra ao Cruzeiro e não assinatura. Por hora, pode assinar a qualquer momento. Por hora, não. Vamos para as informações. É o seguinte, galera. Não tem como não começar com essa informação. Está parando o futebol brasileiro, todas as torcidas assustadas com a notícia que o Cruzeiro divulgou em suas redes sociais. O Cruzeiro divulgou, é isso mesmo, de maneira oficial, que contratou o atacante Dudu junto ao Palmeiras, com direito à arte, o bom filho a casa torna, porque o Dudu já jogou pelo Cruzeiro. Então, divulgou, só que divulgou antes da assinatura. O Palmeiras ainda não confirma, diz que ainda tem algumas burocracias a resolver, que a gente sabe que é questão financeira, e eu fui apurar como é que seria esse contrato do Dudu com o Cruzeiro. Senta aí para você não cair para trás. Lembrando, o Dudu está voltando de uma lesão agora 10 meses parado, uma cirurgia no joelho. Isso tem que ser levado em consideração. Já tem 32 anos. O Cruzeiro virou para o Dudu e falou: a gente te dá um contrato de 4 anos, podendo estender por mais um, por metas, ou seja, pode ser 5 anos de contrato, e um aumento salarial de cerca aí de 30%. O Dudu, que já tem o maior salário do atual elenco do Palmeiras e tem site especializado em salário de jogador, que diz, que garante que o Dudu tem o maior salário do futebol brasileiro, e mesmo assim o Dudu já receberia um aumento para ir para o Cruzeiro. Olha como o Cruzeiro vem forte para tentar reforçar o elenco e buscar títulos importantes no futebol brasileiro e também no sul-americano. E aí, quando eu fui apurar a situação do Dudu, uma pessoa do Cruzeiro me falou assim: Venê, e isso não interfere em nada no nosso desejo de contratar o Gabigol. Nós ainda queremos o Gabigol do Flamengo. Claro, tudo depende do julgamento dele, que ainda não tem data para acontecer, foi adiado, mas o nosso desejo é contratar o Gabigol. A chegada do Dudu, dando tudo certo, não vai interferir em nada no nosso desejo de ter o Gabigol. Eles querem tirar o Gabigol do Flamengo. Quer dizer, o Gabigol pode também não renovar com o Flamengo pode não chegar a um acordo, ele ficar livre e partir para o Cruzeiro. Mas, se o julgamento tivesse acontecido na data prevista, no dia 7 de junho, e supondo que ele tivesse sido absolvido, o Cruzeiro teria vindo para cima, para tirar o Gabigol já nessa janela de transferência. É o sonho, entre aspas, de consumo do Pedrinho, que é o novo investidor lá do Cruzeiro, um cara que tem muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, está investindo pesado, como vocês podem ver nessa contratação do Dudu, dando tudo certo, porque o Palmeiras ainda não anunciou de maneira oficial. Mas o que me chama a atenção, que 2 dias atrás, o Dudu, depois de voltar a se relacionar para uma partida após 10 meses parado, publicou um textão. Ontem, quando cheguei tarde a casa e fiquei com a minha filha, não consegui publicar nada sobre a nossa vitória importante. Ontem à noite no Allianz foi outro momento muito especial para mim, pois senti novamente a adrenalina de um jogo e toda a vibração dos torcedores. Quando o estádio gritou o meu nome, fiquei arrepiado, feliz demais e até um pouco emocionado pelo amor e carinho que vocês torcedores têm por mim. Farei de tudo para continuar devolvendo esse lindo apoio em campo, como sempre fiz esses anos aqui no clube. Obrigado do fundo do meu coração por me proporcionar outra noite especial como ontem à noite. Em breve de volta aos trilhos. Agora vamos ouvir, depois dessas explicações todas aí, do que aconteceu este resto de semana, desde o jogo contra o Vasco, aliás, até de pré-jogo contra o Vasco, até agora, este domingo, vamos ouvir a informação absolutamente bombástica
que saiu agora há pouco, na madrugada de sábado para domingo, pela rádio Itatiaia. Olha essa bomba. E vamos para o Cruzeiro. A situação tá fervendo nos bastidores do Cruzeiro. A situação do Dudu ao vivo com a gente aqui no apito final. Boa noite, Emerson Pansieri. Boa noite, Hugo. Boa noite, Romano. Boa noite quem nos acompanha, confirmando 11h10. Estamos ao vivo aqui no Rio de Janeiro, onde o Cruzeiro já está concentrado para a partida de amanhã contra o Vasco, às 18h30. Mas é que o assunto realmente ele é muito importante, relevante e precisa ser explicado até com um pouco de calma, né? Porque são muitos detalhes e o ouvinte precisa entender. Por volta de 8 horas, o Alexandre Matos entra com a gente ao vivo, dentro do Bastidores, e explica a situação do Dudu. Inclusive tem material nas redes sociais da Itatiaia, tem material também no itatiaiasport.com.br. E em resumo é o seguinte: o Dudu pediu ao Alexandre Matos, pediu para jogar no Cruzeiro, pediu para ser transferido. E do ponto de vista do Cruzeiro, no que trouxe o show de futebol do Clube Celeste, estava tudo já amarrado entre as partes, entre o Cruzeiro, entre o Palmeiras, entre o Dudu, entre a Leila Pereira, né, que é a dente também do Palmeiras, para que ele seja contratado. Então, até então, beleza. Só que depois, o que a gente tem de informação, e uma informação muito importante, é que o Cruzeiro está um pouco incomodado com uma situação. Na verdade, bastante incomodado com uma situação. O Dudu não está assertivo na decisão que vai tomar. Ele já falou pra gente do Palmeiras que vai ficar no Palmeiras, ele já falou pra pessoas do Cruzeiro que vai pro ele conversou e desconversou, ele declinou da ideia de ir pro Cruzeiro e aceitou a ideia para ir ao Cruzeiro várias vezes. O jogador não tá certo da decisão que vai tomar. Ele não tá confortável na decisão que vai tomar. Ou seja, o que dá para dizer agora? 11h12 minutos, melhor dizendo, 11h12 minutos. O Cruzeiro, se o Dudu tá com essa postura de vai e não vai, o Cruzeiro também não tá gostando disso, tá bem incomodado com a situação e por isso eu posso dizer que essa negociação não está totalmente certa. Agora, 11h12, eu poderia dizer que tá a 10% só de chance do Dudu chegar ao Cruzeiro. Pode mudar? Pode. Mas a informação também que eu tenho, que acaba de chegar, é que a assessoria do Dudu está na casa dele e ele deve se pronunciar em algum momento, né? Vai falar por meio de nota, vai emitir alguma nota, vai falar o que vai fazer, mas o que eu posso dizer é que não está tão assegurada a chegada do Dudu ao Cruzeiro. É uma situação muito séria, é uma situação inclusive que o Dudu recebeu representantes da torcida do Palmeiras hoje na casa dele, e aí em algum momento ele fala que ia pro Cruzeiro, viria pro Cruzeiro, né? Seria contratado pelo Cruzeiro, mas ao mesmo tempo fala que permaneceria no Palmeiras. Esse é o panorama importante pra gente atualizar aqui na Itatiaia, no apito final ao vivo. Repito, não tem uma segurança o Cruzeiro que o Dudu vai ser contratado, Hugo. Você continua com a gente, Pansieri, 11h13, que situação, virou uma novela, a situação do Dudu, caso indefinido, Romano. Na verdade, virou uma confusão, né? Sim. Porque eu não acredito que um clube organizado como o Cruzeiro e com um profissional como Alexandre Matos iria colocar nas redes sociais que tinha chegado a um acordo com o Palmeiras, estava acertando com o jogador, sem ter algo concreto, sem ter algo já conversado, negociado. Eu não acredito nisso. O Cruzeiro não tem dirigente amador. São pessoas experientes, profissionais que cuidam do futebol. E aí, de repente, tem essa reviravolta. É uma situação muito chata. É uma situação complicada, porque o Cruzeiro fez as suas contas, viu o que dava para arcar a vinda do Dudu, que não é barata, já tinha feito todo um planejamento com o jogador, né, com a vinda do jogador, inclusive para exames médicos e tudo mais, e agora o negócio pode dar para trás. É uma situação muito chata essa envolvendo o Dudu e o Cruzeiro. Eu que falei de novela, não, curta-metragem, né?
Nem curta mesmo, nem virou novela, Sim. porque na verdade foi um disse-me-disse, né? Que dia, hein? Não, dia agitadíssimo, tá louco, Mais sobre essa situação, diga, Pansieri. Olha só, vamos lá. É importante, né, trazer essas palavras, até do próprio Alexandre Matos. Ele falou com a gente, né, com o João Vitor Xavier, com o Panzi. Eu também acompanhava essa entrevista, uma entrevista importantíssima, diga-se de passagem. Foi a primeira entrevista do Alexandre Matos a um veículo, né, já como CEO do Cruzeiro. E ele falou uma parte assim, com a transparência e veracidade que sempre tenho com todos, o Dudu procurou o Cruzeiro há mais ou menos uns 20 dias, dizendo que gostaria de novos ares. As coisas dele no Palmeiras, que entende as dificuldades de atuar neste momento, que queria novos ares. Isso é o Dudu, das dificuldades primeiramente financeira. O Dudu, por mérito dele, é um dos principais jogadores em salários no futebol brasileiro. Por mérito dele, é um grande atleta. Sou amigo do Dudu, tenho uma grande confiança também, por isso ele até tem a liberdade de me ligar e dizer as coisas que sente, como esse caso de sair. Falei com ele, para fazer uma situação dessa, tem que pedir autorização ao Palmeiras. Ele disse, Alexandre, vou comunicar ao Palmeiras que tem o desejo de novos ares. Ele fez isso ao Palmeiras em várias situações, comunicou ao diretor, ao treinador, as pessoas que gostariam de ter novos ares. Então, essa entrevista, inclusive, tá no nosso site, tá no itatiaiasport.com.br, tá no YouTube da Itatiaia, várias respostas do Alexandre Matos, né, nessa nossa nesse nosso trabalho na Itatiaia, que não é só no radinho, estamos ao vivo com imagem, estamos ao vivo também nas nossas plataformas digitais. E aí, o que chama atenção é que o Alexandre Matos também disse que estava sendo aguardado o Dudu na terça-feira. E aí, na terça-feira, o que ia acontecer? Exame médico, que é uma questão muito normal no futebol. Tá aí o nosso Emerson Romano, foi tanto tempo setorista também de clube. Você, Hugo, com a sua experiência, eu também que acompanho chegada de atleta no Cruzeiro, é muito normal fazer esses exames e depois o jogador vai e assina o contrato, né? Numa negociação que estava estimada, vamos colocar em 23, 24 milhões de reais, com a Leila Pereira também dando aval para esse acordo, para essa saída do jogador, né? Pelo que disse o Alexandre Matos. Então, o Dudu, ele vai e volta. Ele fala, eu vou pro Cruzeiro. Gente, tô indo pro Cruzeiro. Me espera aí. Tô voltando pra minha casa. Aí chega pro Palmeiras e fala assim, gente, eu vou ficar no Palmeiras. Eu não vou pro Cruzeiro não. Eu vou ficar no Palmeiras. Ou seja, esse efeito de vai, não vai, quer, não quer, Cruzeiro também já tá bem chateado com essa história, né? A diretoria tá chateada com essa história, porque confia no jogador, sabe do potencial do jogador, mas esse não sim com convicção, Hugo e Romano, quem tá me ouvindo, quem tá me vendo, tá deixando o Cruzeiro muito incomodado com o negócio. É uma situação complicada, segue em aberto, segue indefinida essa situação, movimentou bastante as redes, manifestação do torcedor, e lá no Palmeiras, pressão de torcida pra cima dele, torcida organizada. Só que o Dudu estava bastante insatisfeito por lá, Romano. Porque ele voltou depois de 10 meses, né? E o Matos deixou claro, né? Como destacou o nosso Pansieri, estava tudo bem amarrado. Vamos por partes. Sim. Tá. Primeiro, o Dudu ficou 10 meses sem atuar por conta de uma lesão. Sim. Dudu voltou e ele era titular. Na cabeça dele, o quê? Eu era titular, eu volto, tal. Só que ele não foi titular. Ele ficou chateado. E é normal, natural. A gente fica chateado. E aí ele falou, tá, vai ser assim? Então eu vou para um lugar onde me queiram, né? Eu possa ser titular e tudo mais. A situação que o Pansieri falou de chateação do Cruzeiro, ela é absolutamente normal. Ela é absolutamente normal. Só que foi-se o tempo em que se confiava no fio do bigode, né? Inclusive o Marcos, goleiro, campeão do mundo, ídolo do Palmeiras, falou isso, né? Que a palavra hoje não tem mais valor, né? Então, assim, o Cruzeiro tem todo o direito de ficar chateado. Todo o direito. Porque você negocia. Você quer o quê? Não, eu quero isso. Tá, eu posso oferecer isso. Não, eu vou te dar isso e tudo mais, não sei o quê. É uma negociação que não é fácil, não é simplesmente falar assim, você quer vir jogar no Cruzeiro? Quer. Então vem. Não é assim. Então o Cruzeiro tem todo o direito de ficar chateado. Sim. Hugo, olha só, acaba de chegar uma apuração também
e é muito normal, né? Estamos ao vivo e as coisas vão acontecendo. Olha só, pessoas ligadas ao Dudu disseram ao Cruzeiro que ele não vai ser contratado, sabendo, né? O Alexandre Matos ainda tá tentando falar com ele, tá tentando mostrar para ele o que é esse projeto do Cruzeiro com o Pedro Lourenço, que de uma certa forma ele até conhece, né? Era muito garoto quando atuou no Cruzeiro, mas conhece o Pedrinho. Quem não conhece o Pedrinho, olha só, e até o empresário dele também tá tentando demover essa ideia de não chegar ao Cruzeiro, de não vir para a Toca da Raposa, né? O Dudu não tem uma boa relação com o técnico do Palmeiras, é uma situação também que a gente precisa lembrar e abordar, não tá, como diz assim, não tá muito legal, sabe? Não tá muito legal. O Cruzeiro tem o documento do Palmeiras e dos empresários, não foi só fio do bigode, não foi só palavra, né? Não foi só conversa. Tem documento do Palmeiras, tem documento dos empresários. É uma situação muito, muito séria. Não é amador que está nessa negociação, né? Sabemos que o Cruzeiro tem pessoas muito competentes nisso, e até o Alexandre Matos não foi contratado à toa pelo Pedrinho, mas o Cruzeiro não quer judicializar esse caso, né? Porque não quer gastar com um cara que também não tá feliz no clube, que não vai estar à vontade no Cruzeiro para render tudo aquilo que a gente sabe que ele pode render, que o grande atacante que o Dudu e o atacante formado na Toca da Raposa cria da Toca. Então, esse é uma parte da apuração, essa é uma parte da apuração fundamental. Essa relação não é legal com o Abel, o Cruzeiro tem esse documento nas mãos, não foi só palavra, mas o Cruzeiro não quer judicializar o caso também, porque não quer gastar aí com um cara também que não tá tão feliz, mas tem aí o Alexandre Matos, com seu poder de convencimento, com a sua forma de trabalho que a gente conhece. O Matos é um cara muito acostumado com isso, né, no futebol, e tem também aí o empresário dele tentando falar pro Dudu, manter o que tá tudo certo, e pessoas ligadas ao Dudu estão dizendo que realmente ele não vai chegar ao Cruzeiro. É o que a gente pode afirmar e pode trazer ao vivo aqui na Itatiaia, que não é uma negociação fácil e realmente o clima não tá nada bom nessa situação envolvendo o Dudu e essa possível chegada ao Cruzeiro. Hugo? Qualquer novidade, o nosso Pansieri pinta no pedaço para arrematar contigo. Você que volta no destaque final, Pansieri. É interessante porque amanhã tem um jogo, né? Então estamos aqui no Rio de Janeiro. E aí o jogo tá em completo segundo plano. Eu perguntei hoje pro Rafa Silva, que é o atacante que fez aquele gol importante na vitória do Cuiabá, e ele até muito feliz falou assim: a gente já tava falando ali no ônibus, tem mais um aí para ajudar. Então, você vê, é um assunto que envolve o Brasil, envolve os atletas, envolve todo mundo, envolve nós também que faz essa cobertura do Cruzeiro, né? Que estamos na Itatiaia, que estamos aí com um time aguardando esse posicionamento do Dudu, né? Nosso digital, eu tô aqui também, você, o Romano, enfim, todo o nosso time da Itatiaia para essa decisão do Dudu. Tá, meus amigos, portanto, tudo acaba de mudar, né? Como diria o outro, em 1 minuto, 5 segundos, tudo pode mudar, que é um slogan da rádio lá. Mas enfim, realmente, tudo está mudando. O Dudu não vai mais pro Cruzeiro. Informação que chega na rádio Itatiaia de pessoas próximas ao Dudu. A negociação melou, barrigou. Então, segundo pessoas próximas, bem próximas ao Dudu, ele não vai ao Cruzeiro mais. Já informaram pro Cruzeiro que não vai mais, que não tem negócio. Então o Cruzeiro tá chateado já. Quando eu vi eles começando a dizer que o Cruzeiro tá chateado, eu falei, melou. Porque quando o Cruzeiro tá chateado, quer dizer que nem o Cruzeiro tem mais certeza. E aí no finalzinho, o repórter me traz a informação ali por cima. Parabéns a Itatiaia, excelente cobertura do futebol mineiro, inclusive do futebol brasileiro, especialmente dos times de Minas Gerais. Para quem torce para Cruzeiro, Atlético, América, realmente estão muito bem servidos com a Itatiaia. Olha só, você viu aí, né? Quando ele traz no finalzinho que pessoas próximas a Dudu já informaram ao Cruzeiro, os representantes do Cruzeiro, que não vai ter negócio, que o Dudu não vai chegar no Cruzeiro, que não vai ser comprado pelo Cruzeiro, tudo mudou. Tudo mudou. Aquele 0,0001% mudou. Que ali já pelo menos está uns 10%, tá? No mínimo. O repórter colocou até 10 aí, mas depois que ele fala que tem gente próxima do Dudu, que disse que, inclusive, o Dudu vai se pronunciar sobre esse caso aí. Já foi dito, eu não sei se depois desse evento, deste sábado, se o Abel Ferreira também não tentou algum tipo de contato com o Dudu, se a Leila Pereira não tentou de novo olhar algum tipo de situação, se alguém no Palmeiras não tentou algum tipo de situação, parece que não, até agora não tem informação que
chega para esse lado. Mas a torcida foi atrás. Se o Abel não quis ir, se a Leila não foi, se o Barros não foi, se ninguém dentro do Palmeiras quis ir conversar com o Dudu, tentar segurar o cara, aí a torcida foi. Parabéns para a Mancha Verde, parabéns aí para o Sertão, parabéns aí para a torcida que não abandonou o caso e tá em cima. Tá em cima aí para segurar o Bachola e não deixar ele ir pro Cruzeiro tão cedo. Tem muita bola para jogar no Palmeiras ainda. A gente segurou esperando 10 meses para ver ele entrar em campo. Como é que ele não entra em campo? Daqui a pouco, em 3 dias antes do jogo contra o Atlético, sai uma bomba dessa aí anunciada pelo Cruzeiro, rival do Atlético, que ele vai para o Cruzeiro, sem a gente saber de nada. Nem sabíamos de negociação de nada. Tudo nos bastidores, tudo escondido da gente. Então ele vai se pronunciar, e eu acredito que ele se pronuncie sobre essa questão aí. Se ele não se pronunciar nesse domingo, ou até nesta segunda, né? Eu acho que ele se pronuncia, digo durante o dia, né? Talvez ele se pronuncie depois do jogo, talvez ele vá com o time do Palmeiras e se pronuncie na coletiva com o Abel, pode ser. É bom que ele desmente aí essa história de treta com o Abel, porque estão jogando essa conversa aí como se eles tivessem uma rixa no Palmeiras. Eu não acredito nisso, eu não acredito nessa história aí de que o Abel e o Dudu não estão se bicando ali por alguma questão tática ou de não colocar em campo, alguma coisa assim, não acredito nisso. O Dudu teve chance para sair antes por causa disso e nunca quis sair. Inclusive, nessa renovação, ele renovou. Ele não saiu. Ele poderia ter falado, não, já que eu quero 3 anos, vocês não querem, então eu vou ficar sem time aqui, espero no Flamengo vir buscar. Porque se eu estiver na pista aqui, daqui a pouco o Flamengo aparece na minha porta. Eu tenho certeza que o Flamengo ia aparecer. O primeiro time que apareceria é o Flamengo. Flamengo, Atlético, o Cruzeiro. Pô, tanto time aí com bala na agulha também. Tudo bem que ele foi criado lá, né? Mas e aí, o que você achou da notícia? É bom ou não é? Quer dizer que não tá fechado. O Dudu não tá garantido no Cruzeiro não, tá? Essa é a boa notícia de agora, a nova, trazida pela Itatiaia, tá? Então, fonte segura, fonte confiável aí. Pessoas próximas de Dudu já mandaram avisar o Cruzeiro que ele não vai ser comprado pelo Cruzeiro, que ele vai continuar, vai ficar no Palmeiras. Vamos ver, gente, as cenas dos próximos capítulos. Para você não perder nada, tem que se inscrever aqui no canal do Verdão. Se inscreva aqui no canal do Verdão. Se você não clicou em nenhum card e está comigo até agora, muito obrigado. Aqui, ó, mais notícias sobre o Dudu. Mais notícias, comentaristas, ex-jogadores do Palmeiras, todo mundo falando sobre o Dudu. Vamos ver aí o que a torcida, o que os comentaristas, jornalistas estão falando. Clica no vídeo aí. Avante palestra.